E o que nós podemos acompanhar são certas situações em que o destino toma conta. Então, por exemplo, eu tenho minha empresa, eu quero saber como é que eu posso lidar melhor com os meus colaboradores. Eu tenho o meu relacionamento, como é que eu posso lidar melhor com a minha cônjuge, com a minha família? Na verdade, eu não tenho relacionamento não, tá, gente? Mas, se você tem, e eu também vou ter um dia de novo, assim espero, nós precisamos ter um treinamento para uma alta performance, para termos êxito, não só na vida profissional, mas também na pessoal. E cá está Rogério Silva, senhoras e senhores, direto do Mastermind. Rogério, seja bem-vindo ao nosso programa, prazer receber você aqui com a gente. Obrigado, Ferreira, pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, você que atinge aí tantas pessoas na cidade e na região, são mais de 70 cidades que te ouvem, e aqui mais de 150 mil pessoas, né, que estão te ouvindo, então obrigado aí pela oportunidade desse canal aqui, tão importante para a cidade, e é sempre muito gostoso falar para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque de verdade é dessa maneira que a gente vai ter uma orientação mais assertiva. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras, Rogério Silva, sempre com passos largos, senhoras e senhores. Agora, Rogério, conta pra gente o que é o Mastermind. Depois nós vamos especificando os temas sobre a parte profissional, pessoal, que o Mastermind eu sei que atende a todos os setores, mas o que é o curso? O Mastermind é um conceito que ele foi desenvolvido há mais de 100 anos, que essa expressão que significa mente maestra, ela servia para designar pessoas que tinham resultados acima da média. Aquelas pessoas que se destacavam nas suas áreas de atuação. Então, esse era só um conceito passado de boca a ouvido. Foi que no início do século passado, Napoleão Hill, que é o escritor desse livro aqui, o livro A Lei do Triunfo, ele fez uma pesquisa que durou na sua primeira etapa 20 anos. Ele entrevistou 16 mil pessoas. Ele queria saber por que algumas pessoas davam certo e outras não. E ele entendeu que o que diferenciava o sucesso do fracasso era o comportamento. Que as pessoas bem-sucedidas, elas agiam e se relacionavam de uma maneira muito especial, muito parecida. E o fracasso também. As pessoas que tinham fracasso também agiam e se relacionavam de uma maneira muito parecida. E quando a gente fala em sucesso, quando a gente fala em fracasso, nós não apenas estamos falando na parte profissional da coisa, não, Rogério? E sim como a vida como um todo, não é verdade? O sucesso contempla várias áreas da vida. Sim. Não é só... Às vezes a pessoa tem um pilar profissional muito bem sucedido, mas a família destruída, a saúde destruída, o lazer destruído. Então, o Napoleão Hill entendeu que o sucesso ele é o equilíbrio da vida. E ele aponta 12 pilares para esse equilíbrio. Então, o sucesso não é diferente de fama. A fama ela pode acontecer, mas para sustentar a fama, você precisa ter competência e comportamento. Agora, o sucesso ele é perene, ele vem ao longo da vida, ele se mede na linha do tempo de uma pessoa, de quando ela nasce até quando ela vai embora pro Oriente Eterno. É uma questão até interessante, porque a fama a gente consegue atingir de forma muito rápida, se nós quisermos. Tem vários recursos para isso. Agora, você manter o sucesso é algo totalmente que é bem capacitado para aquela pessoa que trabalha, que se empenha, que planta bons frutos para ter uma colheita um tanto quanto próspera. Ô, Rogério, e aí onde é que entra a situação do Mastermind? Este treinamento de alta performance, o que é? Então, o Mastermind, quando o Napoleão Hill escreveu essa obra, ele desenvolveu um treinamento, um processo, que ele deu o nome de Mastermind. Sim. Que é uma fundação americana, que lá em 1908 começou então a treinar lideranças dos Estados Unidos. E ele ganhou notoriedade, ele foi conselheiro de presidentes americanos e depois ganhou o mundo. Então o Mastermind hoje está espalhado pelo mundo. Nós temos uma metodologia própria que já passou pelo crivo do tempo, que tem mais de 100 anos. São quantos países que o treinamento Mastermind hoje nós estamos atinge? em 37 países como treinamento. Caramba! Agora, como literatura, nós estamos em 168 países. Esse foi o primeiro livro, esse foi o segundo livro, que é o livro mais vendido. Ele está entre os 10 livros mais vendidos do mundo. Esse aqui, quem pensa, enriquece. Pensa, enriquece. É verdade, gente. E ele tem autorização para ser publicado em 168 países. Ou seja, Napoleão Hill influenciou o inconsciente coletivo da nação, do mundo, né? Não só da nação. E no Brasil ele veio há 20 anos. 22 anos. Ó que frase célebre, senhoras e senhores. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar
ela pode conquistar. E são pensamentos assim, positivos, triunfadores, que a gente chega no êxito. Sim, mas é baseado em pesquisa, né? Toda essa literatura é baseada em pesquisa. Ele entrevistou 16 mil pessoas. Para você ter uma ideia, os entrevistados por ele na época era Thomas Edison, Roosevelt, Firestone. Pessoas assim, pessoas que tinham alguns resultados interessantes. E ele pegou esse conjunto de comportamentos e elencou 17. Que ele chama 17 leis do êxito, Sim. 17 características universais do sucesso, que se colocado em prática, você tem sucesso. Quase tudo no ser humano, porque nós temos um conceito de que eu nasci, eu sou bom, eu já tenho uma essência de liderança, eu vou ter sucesso. Não é bem assim. As pessoas têm um padrão comportamental, mas elas precisam treinar. Assim como um médico treina para ser um bom cirurgião, um líder também precisa treinar para ser um bom líder. Mas aí a liderança conota, eu tenho que ter pessoas abaixo de mim. Não. Primeiro a liderança de si mesmo, depois a liderança do meio e depois entender como funcionam as organizações. E aí você tem uma visão mais ampliada de tudo. Né? Todos nós podemos ser líderes? Ou somos líderes? Olha, essa é uma pergunta interessante, talvez é uma das que eu mais ouço. A pessoa nasce líder? Ninguém nasce pronto. Verdade. Ninguém nasce pronto. O elefante não nasce grande. A árvore não nasce dando frutos. E o ser humano não nasce sabendo. Ele aprende com o tempo. Então, o meio forma quem nós somos. Ele influencia muito. Então, agora, a direção depende de nós. Depois que nós tomamos consciência, a gente tem que estar no meio. Porque Napoleão Hill fala que nós somos a média das 12 pessoas que nós mais convivemos. Então, quanto mais eu convivo com pessoas bem-sucedidas, mais sucesso eu vou ter. Porque o cara que convive com traficante, ele vai ser preso. Com certeza. Ou a outra pessoa que convive com pessoas que têm resultados melhores vai aprender. Então, a liderança ela pode ser aprendida. As pessoas confundem muito padrões de comportamento com pessoas prontas. Tem pessoas que nascem com um padrão, por exemplo. Nós temos um treinamento que é o Enneagrama Vitruviano, que fala sobre 9 padrões de comportamento. Então, às vezes, um comportamento, o padrão 3, por exemplo, ele tem mais facilidade em saber falar em público, lidar com pessoas. Mas isso não significa que só isso vai bastar para que ele tenha sucesso. Então, a gente precisa aprender como fazer e direcionar isso para o nosso propósito. O que acontece na maioria das vezes, Ferreira, é que as pessoas não sabem o que querem da vida. Não tem um objetivo principal bem definido. E quem não tem objetivo? Vai viver uma vida perdida. Vai depois dos resultados que talvez não goste disso, vai chamar que o destino. Estava tudo preparado. E na vida, se você não tem comando, você vai caminhar pelo caminho do destino. Ou você defende aquilo que você quer e constrói as suas próprias oportunidades, ou você vai viver como a massa vive, como a maioria vive. E a maioria tem muito pouco. Se você analisar o resultado da maioria, é muito pouco. Então, para ter resultados melhores, nós precisamos entender quais comportamentos eu tenho que me ajudam e quais eu preciso desenvolver para poder conseguir aquilo que eu quero para minha vida. Meus amigos, quando eu confesso para vocês de casa que quando eu recebi o convite para participar, o primeiro pensamento que passa pela nossa cabeça é que assim, eu já estou treinado, minha vida já tá bem seguida, já está bem trilhada, eu não vou precisar disso, eu já nasci pronto e é isso aí. Muito que bem, eu pensei, confesso para vocês, o Rogério sabe disso, que eu pensei muito sobre essa questão. A partir do momento da primeira sessão que eu fiz parte, eu falei, é isso aqui que vai ser a virada de chave para minha vida ter sucesso. Então, se você de casa, às vezes pode estar aí sentado no sofá assistindo o programa, talvez você não esteja satisfeito com o que você está fazendo hoje, talvez você não esteja satisfeito com o trabalho que você está exercendo, desempenhando. Pense um pouco melhor e pense a respeito do objetivo da sua vida. Qual é o seu objetivo de vida? E quem sabe o Mastermind pode sim fazer parte deste objetivo de vida e assim, junto com você, conquistar este seu objetivo de vida. Parabéns pelo trabalho, Rogério. Obrigado. Muito sucesso ao Mastermind. Quero fazer 2 colocações. Por aqui, favor. até para as pessoas refletirem, né? Foi vendido para nós em uma certa época da nossa vida que a gente precisa ter conhecimento para ter sucesso. Então a gente estuda muito, a gente passa muito tempo estudando. A maioria das pessoas estudam muito, porque é aquela máxima, conhecimento ninguém tira. É verdade. Só que o que não falaram para nós é que esse conhecimento sozinho
ele não produz resultados. E que para que esse resultado possa acontecer, eu preciso ter comportamento. E isso não foi ensinado, que a gente precisa trabalhar desde cedo a saber lidar com o dinheiro, a ter autocontrole, a ter entusiasmo, a ter definição de propósito, a saber criar alianças de mentes, a ter um pensamento seguro, a conseguir cooperação das pessoas. Isso não foi treinado, nunca foi dito para nós. O que eu quero dizer agora para todos é que o comportamento ele precisa ser treinado. E a gente costuma a mudar só quando a gente está numa zona perigosa, né? Porque o ser humano muda por duas situações, ou pelo amor ou pela dor. Então, a maioria muda pela dor. Sim. Quando as coisas estão ruins, quando começa a se mexer. O que o Mastermind propõe? É que você mude com a tomada de consciência. Entenda o teu lugar, entenda o teu propósito e defina o que você precisa desenvolver para conseguir aquilo que você deseja. Venha ser um triunfador com a gente, senhoras e senhores. Este é Mastermind. Rogério Silva, um grande abraço e vida longa ao Mastermind. Obrigado pela oportunidade. Foi como um bate-papo em casa, né? Uma conversa. Sim. No sofá de casa. Então, obrigado por ter me deixado tão à vontade para poder falar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante.